Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Cuide bem do seu coração, para que você seja feliz de verdade. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. Contemporânea, AM 990. Tudo começa no extraordinário universo que é a mente humana. Ela tem muitos segredos inexplorados e nós queremos e podemos te ajudar a compreendê-los e extrair o melhor de si para uma saúde física e mental de qualidade. Está entrando no ar Livremente, com a doutora Rose Cabral, pastora, psicanalista e terapeuta. Bom dia! Bom dia! Bem-vindo ao programa Livremente, com a doutora Rose Cabral. Obrigado a você que está toda quarta-feira aqui conosco. Obrigada pela tua audiência. Obrigada. Nós temos aí audiência, não só no Brasil, fora do Brasil também. Um abraço muito querido aí a todos os ouvintes. Obrigada porque você tem prestigiado, obrigado porque você tem estado conosco, tem dado esse prestígio, tem dado essa atenção a tudo que nós temos falado aqui. E nós cremos, sabemos que tem sido de muito proveito para todos vocês. O programa Livremente tem esse propósito e a missão de trazer dicas e orientações para a saúde mental, equilíbrio emocional e, com certeza, hoje não será diferente. E para nos ajudar hoje nesse propósito e nessa missão, eu convidei uma pessoa muito especial, um profissional muito aí qualificado para estar conosco, um psicanalista também, colega de trabalho, além de ser um pesquisador, e hoje nós vamos, irmãos, nós vamos sugar muitas informações interessantes dele. Eu convidei o doutor Jairo Carioca, psicanalista, teólogo, é poeta também, que interessante, no final nós vamos querer saber um pouquinho mais desse lado poeta do psicanalista. E ele é pesquisador do uso perverso da corporeidade feminina, lá no Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom dia, doutor Jairo. Bom dia, querida amiga, tudo bem? É um prazer, doutora Rose, estar aqui com a senhora nesse programa, né? Receber esse convite com o coração aberto e com muita alegria de poder estar aqui hoje, podendo traçar esse diálogo, né? Sobre esse tema tão pertinente na atualidade, que são, né, as sexualidades. É interessante observar que dentro dos estudos psicanalíticos, a sexualidade sempre é no plural, né? Exatamente por conta da plasticidade do prazer. Então, a gente fala de sexualidades porque dentro da temática, né, que a gente estuda, tanto o masculino quanto os femininos, né, e os masculinos, eles sofreram mudanças, sofrem mudanças e estão em constante mudança. E aí, então, é importante a gente ficar atento exatamente nessas mudanças, né? Para que a gente possa, como se diz em psicanálise, para que a gente possa... Então, é um prazer poder estar aqui com o público, né? Com a senhora, com o programa. Gostei muito do nome, né? Livremente. Eu achei bastante psicanalítico, inclusive, esse tema, né? Livremente. E aí eu fiquei feliz, estou feliz de poder estar aqui, mais uma vez, contribuindo com esse programa. Que eu possa aí estar à altura daquilo que se propõe no programa Livremente. E
E o senhor falou, tocou no ponto aí, para quem não sabe, né, gente? Livremente é o nome da terapia que eu desenvolvi, porque eu me Alô, eu não sei se estão especializei. conseguindo me ouvir, eu já não estou Oi, ouvindo. estou ouvindo, sim. Eu já não estou ouvindo Tranquilo, todo estamos mundo. ouvindo. Estamos ouvindo, doutor Jário. Então, o Livremente, ele é uma terapia que eu desenvolvi, e aí acabei dando também, passando esse nome para o programa, porque o nosso propósito aqui, Alô? falando tanto a respeito de saúde mental, o propósito aqui realmente é fazer com que esse programa seja uma forma de terapia, seja uma forma de terapia também para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que estão aqui todas as semanas, tendo alguma informação, uma capacitação, você recebendo dicas. Entenda que a tua saúde mental e a tua saúde emocional, ela está diretamente ligada a tudo que você aprende e também com as decisões que você vai tomar. Então, tudo que a gente tratar aqui nesse programa será de grande valia para que você observe, para que você preste atenção e que você também possa mudar, tomar suas decisões e também mudar. E hoje, o que nós vamos estar falando aqui, e eu tenho certeza que o doutor Jairo ele vai acrescentar muito ao nosso conhecimento, e porque quando eu o convidei, ele trata de questões, e até eu dei o tema como paradigmas, derrubando aí alguns paradigmas. Então, quando eu o convidei, queridos, foi justamente para isso, para a gente tocar nesse ponto, para a gente tocar nesse assunto e poder trazer para nós, poder trazer esses esclarecimentos para poder desmistificar, porque sexualidade é um tabu. Sexualidade ainda é um tabu para tantas áreas e para tantas pessoas. Então, por isso que nós estamos quebrando aí esses paradigmas, ok? E aí, doutor Jairo, Sim. um pouquinho a respeito dessa pesquisa, eu achei muito interessante. Como assim o uso perverso da corporeidade feminina? Explica para a gente. Essa pesquisa ela surgiu, né, a partir de 2000 em 2008, eu fui convidado para fazer parte de um projeto pela Secretaria de Prevenção à Dependência Química no governo Sérgio Cabral, para a gente falar sobre foi criada a CEPREDEC, né, a Secretaria de Prevenção à Dependência Química. E eu fui trabalhar então no espaço de Campo Grande, no CAREA D Campo Grande, que era o Centro de Acolhimento Regionalizado de Álcool e Outras Drogas. Eu fiquei ali naquele espaço durante 10 anos, né? Eu entrei como psicanalista e 1 ano e meio depois eu assumi a coordenação do projeto. E era um espaço múltiplo, era um espaço onde nós recebíamos tanto homens quanto mulheres, né? Dentro desse espaço de acolhimento, que tinha esse objetivo de tratar, então, pessoas aí com esse atravessamento das toxicomanias. Só que eu estava ali enquanto psicanalista, né? E eu não podia deixar de atuar dentro dessa minha abordagem, né? E foi quando eu percebi que, mesmo tendo um espaço tão privilegiado como esse, né? O Rio de Janeiro estava, na época, então, estava despontando como um dos principais estados na área de tratamento à dependência química, e junto com São Paulo, né, ali com o Ronaldo Laranjeiras, o pessoal no Sul, com a Cruz Azul, a gente tinha um diálogo bom. Mas eu percebi, doutora, que o tratamento, embora recebesse ambos os gêneros, o tratamento era o mesmo, tanto para o homem quanto para a mulher. E aí eu fui percebendo eu fui percebendo a forma como tratávamos os dependentes químicos, é como se fosse apenas de um gênero. Se recebia a mulher da mesma forma como se recebia o homem. E aí eu comecei a ficar mais atento nessas questões, até por conta do próprio desenvolvimento do trabalho,
porque coisas simples, coisas básicas, faltava-se na clínica, e eu tinha que criar justificativas assim, surreais, para poder conseguir coisas básicas, como, por exemplo, absorvente, como papel higiênico a mais para as meninas. E aí eu tinha que criar toda uma justificativa junto com a Secretaria de Ação Social para que pudesse me liberar verba para eu comprar absorvente, sabonete íntimo e papel higiênico. E eu tinha que justificar o porquê que as meninas usavam mais papel higiênico do que os homens. Olha só, coisa óbvia, né? Coisa que não precisava nem explicar. E aí eu fui percebendo exatamente que os ambientes de tratamento, a sociedade no todo, ignora a questão do feminino enquanto feminino, né? E principalmente nesses ambientes de tratamento, principalmente nesses ambientes de tratamento. E aí eu escrevi na época um artigo que era exatamente sobre isso, que eu me lembrei de uma fala que minha avó, eu sou do Ceará, eu sou nordestino, e no Nordeste, quando a gente quer falar, a gente não dá a volta, a gente fala logo, a gente manda na lata, como se diz, né? E eu me lembrei, então, de uma fala da minha avó, que ela dizia assim, a mulher sangra. E aí foi a partir dessa fala, então, que eu comecei a desenvolver essa pesquisa, né? O fato da mulher ter algo na sua natureza que o relembra mês a mês a sua condição de feminino, o que o homem não tem. Então a gente acaba percebendo que algumas questões do gênero, né, do masculino e do feminino, estão intrinsecamente ligadas a uma questão cultural. Aquilo que marca o homem é a cultura. E aí eu fui ler, então, a partir disso, né, as coisas que marcavam o masculino, as coisas que marcavam o feminino, e no momento que eu fui desenvolvendo a pesquisa, eu fui percebendo, né, o quanto vivemos dentro de uma sociedade dominada pelo masculino. Perfeito. Com certeza, o mundo que a gente vive, ele é muito... Oi, pode continuar. Com certeza o mundo, eu como mulher e dentro desse universo feminino, realmente é algo perceptível. Por mais que se fale em igualdade, por mais que se fale em direitos iguais, por mais que se fale isso, a gente percebe o quanto está longe. E aí, com a tua fala, coisas tão básicas, parece tão difícil de se compreender, não é verdade? E era interessante, doutora Rose, porque nós estávamos ali com o Conselho de Psicologia, nós estávamos ali com a UERJ, nós estávamos ali junto com a Assistência Social, nós estávamos com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e mesmo assim, né, a sensibilidade de se perceber que o que nós estávamos falando era do feminino não se fazia perceber. E aí, a partir desse artigo que eu escrevi, então, né, sobre a mulher sangra, e aí eu propus que a mulher fosse vista enquanto mulher dentro desses espaços de acolhimento e não como uma toxicômana, porque perdia a identidade feminina. A partir do momento que ela era vista como uma drogadicta, como uma toxicômana, ela era, então, masculinizada. Ela era masculinizada. E aí não se percebia, por exemplo, e aí eu fui me debruçando na pesquisa e fui percebendo que as questões hormonais, elas faziam com que a mulher tivesse maior número de recaídas do que o homem. As oscilações em relação à tensão pré-menstrual, né, a TPM, fazia com que as mulheres tivessem mais conflitos, e aí, por conta disso, elas eram mais punidas, elas eram mais expulsas desses espaços de acolhimento. Então, assim, era preciso que houvesse, né, um atendimento humanizado. E é engraçado que a gente fala muito disso, né? Um atendimento humanizado, só que sempre pelo viés do masculino. É como se o feminino não existisse. E aí, a partir daí, eu comecei a me debruçar na leitura, na pesquisa, né, sobre a questão do feminino. Eu fui orientando, inclusive, a minha clínica para o feminino e fui percebendo, né, que não só dentro da clínica da toxicomania você tinha esse apagamento do feminino, mas da sociedade como um todo, né? E aí você vai ter diversos autores, pesquisadores que já falam sobre isso, né? Começando pela Simone de Beauvoir, no Ciclo do Sexo, começando pela Gerda Lerner, quando vai falar sobre a história do patriarcado.
A própria Mary Del Priore, que vai falar nos seus livros, né, dentro da área de história, quanto feminino, principalmente aqui no Brasil, desde a época do Brasil colônia, você tem um processo de apagamento, de submissão do feminino no Brasil. Né? A própria história da mulher dentro das religiões, né? Eu sou cristão, eu venho de uma denominação bastante conservadora, que é as Assembleias de Deus, lá no Nordeste, mais conservador ainda. Então, como esse feminino se desenhava dentro desses espaços? Sempre a partir de uma submissão muito radical, e submissão essa que tinha duas funções: produzir um apagamento e um silenciamento do feminino. É como se houvesse uma ordem silenciosa. Não é proibido falar, é proibido pensar, é proibido existir. E aí eu fui percebendo aquilo que o Pierre Bourdieu já apontava, que o feminino, dentro de uma sociedade dominada pelo masculino, o feminino só tem o prazer de ser um objeto, só tem um objetivo: ser objeto do prazer masculino. Então eu percebi, né, que a objetificação do feminino é exatamente isso: tornar a mulher um objeto. Esse conceito de objetificação vai surgir na década de 70, né, ali com alguns historiadores estadunidenses, e vai falar exatamente sobre isso. O que é objetificar o corpo? É tornar o corpo um objeto, tornar o corpo uma coisa. Só que aí tem outro detalhe: ao lado do masculino você tem o capitalismo, né? E aí você tem vários estudos sobre isso. Quando é que nasce o capitalismo? O capitalismo não surge quando se trocou a primeira mercadoria. O capitalismo vai surgir quando se trocou a primeira mulher. Uhum. Você tem estudos que mostram isso, né? Quando, naquelas regiões tribais, olha que coisa interessante, a gente pode dar um exemplo da Bíblia. Quando Jacó, para se casar, precisou trabalhar 7 anos por uma, 7 anos por outra, mais 7 anos, ou seja, ao total, 7 vezes 3, 21 anos, mas a relação das mulheres ali, do pai, né, Labão, com as suas filhas, era uma relação de coisa. Era uma relação que precisava gerar lucro. Você não tem um atravessamento de afeto, você tem um atravessamento de coisa. E o capitalismo é isso. Ele observou que o corpo feminino é uma coisa. E é uma coisa que tem valor, é uma coisa que pode ser barganhada, é uma coisa que serve como status, né? Um homem poderoso não pode ter uma mulher qualquer ao seu lado. O homem poderoso tem que ter uma mulher troféu, tem que ter aquela mulher modelo hollywoodiana, porque a mulher é a continuação do falo masculino, a continuação do poder masculino. Ele mora na Barra, numa cobertura na Barra, ele tem um Camaro amarelo e tem a supermodelo ao seu lado. Então, a mulher enquanto coisa. E aí o uso perverso é isso. O capitalismo, ele faz o uso perverso por quê? Por que perverso? Porque retira a mulher desse espaço de mulher, de conquista, de feminino, de protagonismo, e coloca ela num espaço de submissão, num espaço de coisificação e num espaço de objetificação, de tal maneira em que as próprias mulheres brigam e lutam para estar nesse espaço. Verdade. É verdade. Agora, me diz uma coisa, o senhor que é um estudioso, e aí o senhor descorreu aí toda uma história de sociedade, um conceito social sobre o feminino. E toda essa necessidade de abafar ou de botar a mulher na condição de coisa ou até mesmo de mercadoria, porque antigamente era um dote. Então, realmente, o valor da mulher, então, realmente era quantitizado de alguma forma. E, de uma outra maneira, pelo que o senhor está falando, ainda hoje, na sociedade moderna, ainda tem essa coisa de se quantitizar a questão do feminino. Agora, parece que, então, se precisa subjugar tanto assim, a mulher seria uma ameaça, doutor Jairo? A mulher é uma ameaça para o homem? Por que, na sua opinião, como pesquisador, por que, nesse descorrer da história, até mesmo na atualidade, por que a mulher tão subjugada? Por que a mulher tão silenciada? Por que a mulher não pode falar? Por que a mulher não pode se expressar? Que energia e que poder há na mulher para que, aparentemente, o masculino, o tempo todo,
diga para ela que ela não é, ou que ela não pode, ou que ela não tem condições, ou que a situação dela e a condição dela é aquela. E aquela mulher que pensa, aquela mulher que reage, aquela mulher que aparece, aquela mulher que se entende dentro da sua condição e valoriza a tua condição, ela entra num quesito de rebeldia, ou ela vai entrar num paradoxo daquilo que é rebelde, ou daquilo que não é legal, ou daquilo que não é o correto. Qual seria a sua opinião com relação a isso? Doutora Rose, o que acontece? A gente precisa falar que tudo isso é uma construção cultural, né? Nós estamos falando de construções culturais. Claro que vivemos dentro de uma sociedade ocidental, onde o domínio maior dessa sociedade ela vem do capitalismo, né? E o capitalismo é o seguinte: o capitalismo ele trabalha com aquilo que no ser humano é o seu desejo, né? O capitalismo ele vem com o viés de satisfazer o desejo humano. O problema é que o desejo humano ele é insatisfeito por natureza. Não se satisfaz, não se complementa, não se completa, não há totalidade no desejo humano, porque isso é a pulsão, né? Isso é a vida. É por causa do desejo que caminhamos, que acordamos, que vivemos, que nos movemos, é por conta do desejo. Então o capitalismo ele vem com uma lógica, satisfazer esse desejo. E aí ele percebeu que parte desse desejo, né? Inclusive a psicanálise tem muita contribuição nisso aí. Parte desse desejo vem da libido, vem do prazer. E aí você tem então aquilo que vai ser como a gente colocou aqui, né? O sequestro da corporeidade feminina, porque ao contrário do homem, a mulher ela não é tão ambiciosa, ela não é tão cobiçadora. Essa coisa de ter coisas sempre foi uma coisa do masculino. A mulher, você tem historiadoras como a psicanalista Clarice Spíncula, que escreveu o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um clássico, né, da literatura feminina, e ela fala que a natureza da mulher ela está mais para a natureza, né, para árvores, para floresta, para campo, do que para a cidade, do que para ter coisas, para obter coisas, né? Ela está mais voltada para o campo daquilo que é a ecologia, daquilo que é a natureza, exatamente por conta do próprio biotipo feminino, né? Se a gente for pensar a mulher como aspecto natural, biológico, por exemplo, a mulher tem fases. A lua tem fases, né? A terra tem fases. A gente entra em estações, primavera, verão, outono, inverno, e a mulher também tem fases. As fases da lua, as fases da terra e as fases da mulher. A mulher ela está em sintonia maior com a natureza. É isso que eu quero passar, né? A mulher está com sintonia maior com a natureza. E não é interessante para o capitalismo, né? Quando a senhora falou assim, por que a mulher ela é tão perigosa? Entenda bem, ela não é perigosa para o masculino. Ela é perigosa para o capitalismo, que se baseia numa dominação masculina. Agora, o que é interessante a gente falar, doutor, porque às vezes o pessoal... Eu já fui chamado, inclusive, de traidor do gênero, porque eu sou homem, né? Aí o pessoal, caramba, o homem falando mal dos homens. O que as pessoas não conseguem compreender é que o masculino que nós estamos falando aqui é aquele masculino que dá base, é o masculino tóxico, é o masculino agressivo, é o masculino violento, porque o próprio masculino, ele também é dominado pela masculinidade. Como eu falei, eu sou nordestino, então eu cresci num estado onde se dizia para o homem que era proibido chorar, porque o homem não chora. O homem não pode escolher flor, por exemplo. Imagina o homem entrar numa floricultura e comprar flores para si mesmo. É uma loucura. Se o homem sai com um buquê de rosa ou com um jarro de planta dentro de uma floricultura, todo mundo entende que ele está indo levar para alguma mulher. É como se fosse proibido você comprar uma orquídea para você. É como se fosse proibido você chorar num filme romântico no cinema. É como se fosse proibido você chorar porque você é homem. Então, assim, o que se precisa entender é que essa masculinidade perversa, essa masculinidade tóxica, ela não é só ruim para as mulheres. Ela também é ruim para o homem. Porque obriga o homem, sabe, a ser aquele homem Malbec, né? A ser aquele homem lenhador. O cara tem que ter aquela mão grande, calo na mão, o cara tem que ter o músculo, tem que ter músculo, o cara tem que ser aquele cara que você dá bom dia e ele rosna. Isso, né?
Isso não é um masculino legal. Né? Você dá um bom dia para ele, ele se roda. Então, assim, dentro da dominação masculina, não só as mulheres são coisificadas, os homens também são coisificados a um só estereótipo de masculino. Aquele masculino rosnador, lenhador e agressivo. Aquele masculino incapaz, né, de gerar afeto. Aquele masculino que abandona. Aquele masculino que vai embora, que deixa a mulher com seus filhos e vai embora porque ele é macho. Ele precisa estar com outra mulher. Quer dizer, então você tem todo um estereótipo que pesa exatamente por conta de uma cultura que ridiculariza o masculino diferente. Uma cultura que ridiculariza o masculino que não bate, o masculino que não agride, o masculino que está aí ao lado, o masculino que luta pela sua família, um homem que troca a fralda dos seus filhos, um homem que liga para os amigos e fala assim, hoje eu não vou poder ir pro futebol não, porque minha mulher trabalhou a semana toda, então eu vou tirar hoje junto com ela nós vamos limpar a casa. Eu vou lavar o banheiro. Imagina um homem fazendo isso. Ele vai servir de chacota para os seus amigos. Porque homem que é homem deixa a mulher se virando dentro de casa e vai para o futebol. Né? Então esse tipo de masculino, que o cara lava 2 canecas e já diz que está ajudando a esposa. Como se ele não morasse dentro daquela casa. Como se participar das atividades domésticas fosse uma espécie de uma doação dele, né? Tô ajudando a minha esposa. Cara, tu não tá ajudando não, pô. Tu mora nesse negócio aí também. Tu é parte disso, pô. Quando o homem cuida das crianças, quando o homem fica em casa com os filhos, ele não tá ajudando a mulher. Ele é pai. Uhum. Quando ele lava o banheiro, varre a casa, lava uma louça, ele não tá ajudando a esposa. Ele é marido. Ele também mora naquele lugar. Eu costumo brincar aqui em casa, né? Aqui em casa eu tenho 2 filhas e um filho. E aí, às vezes, meus filhos falam assim, pai, vou ajudar. Eu falei, ajudar? Ajudar é se você tocar a campainha do vizinho e pedir para lavar a louça dele. Você não mora lá? E isso é ajudar. Aqui dentro de casa, não. Aqui é coletividade, aqui é família. Se todos fizerem, não fica pesado para ninguém. Então, são conceitos que a gente precisa compreender para você ver como esse masculino tóxico, dominador, não atinge só as mulheres. Atinge as crianças, atinge os filhos, os adolescentes, atinge o próprio homem, atinge a todos. Até mesmo porque, se a mulher ela é criada dentro desse conceito e empurrada a esse conceito masculino, acaba que a própria mãe, que é mulher, passa esse conceito e ensina esse conceito para os meninos, porque a mãe deveria ensinar em casa para o filho homem que ele tem que ajudar sim, ele tem que fazer parte sim. E acaba que esse conceito que globaliza tudo, empurra tudo para dentro de um gênero único e uma forma de pensar dentro desse conceito, levando a mulher a pensar como masculino. Porque, então, segundo a sua fala, pelo que eu estou entendendo, a mulher ela tem um pensamento de pensar como masculino ou de aceitar a condição e acaba se tornando alguém que vai passar adiante esse conceito, vai passar adiante esse perfil, vai passar adiante essa forma de pensar, porque essa mesma forma de pensar de uma forma masculinizada ou pensar no masculino é algo que afeta a mulher e a mulher acaba passando adiante, multiplicando isso. Olha, eu falo para todo convidado que vem aqui que passa muito rápido. Já está aí em cima já o nosso intervalo, já está aí em cima aí o nosso break. E eu vou aí, não sai daí não, querido ouvinte, porque depois do intervalo o doutor Jairo Carioca vai tentar dar uma explicação para isso e dar uma luz para nós que somos mulheres e dar uma luz para ver se a gente consegue mudar e começar a mudar os conceitos que nós temos que colocar para ressignificar tudo isso. A gente já volta. Estamos apresentando Livremente, com a doutora Rose Cabral. 9h30. Se olhar bem,
Eu não fico te controlando nessa parte. Morda aqui seu WhatsApp, deixa eu ver com quem você falou. Deixa eu dar uma olhada. Até hoje eu nunca nem conferi o seu Facebook. Eu sei que você tirou os homens lá, do jeito como você me falou. Mas no meu foi o contrário, foi você que tirou as mulheres do meu. Isso soa familiar para você e seu parceiro? Aprenda no The Love School como lidar com esse problema e construir um relacionamento sólido. Assista ao programa pelo univervideo.com. Transmitindo paz ao seu coração. Contemporânea AM 990. Todos os sábados, de 9 às 10 da manhã, o programa Espaço Tim. O nosso telefone é 2582-0990. Contemporânea AM 990. O sofrimento é tão cruel que quando passamos por ele, não encontramos quem queira compartilhar a nossa dor. Muitos ignoram a real situação e na hora das lágrimas, o desprezo daqueles que se dizem amigos faz com que o problema se torne ainda pior. Sozinho na aflição, procurando um conselho, uma palavra em alguém, então o que se encontra é a desculpa mais comum. Agora não dá. Estou ocupado. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essas são as palavras do amigo verdadeiro, o único que não despreza aqueles que o procuram. Ele nunca está ocupado. Ele sempre está pronto para atender. Sua voz é mansa e suave, e no seu nome há todo poder e autoridade. Na hora da dor, da angústia, da solidão, procure Jesus e dê um fim ao seu sofrimento. Contemporânea AM 990. Ligado em você. Voltamos a apresentar Livremente com a doutora Rose Cabral. Olá! Estamos de volta. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral e hoje nós estamos conversando com o doutor Jairo Carioca, que é psicanalista. Ele é também teólogo e poeta também, gente. No finalzinho eu quero entender essa questão poeta, psicanalista, como é que consegue combinar tudo isso? E aí, no primeiro bloco, ele estava conversando conosco, falando da sua pesquisa. Eu quis realmente saber um pouquinho mais do uso perverso da corporeidade feminina. E caramba, olha que descoberta tremenda. Você descobriu aí, olha, viu que interessante? Tudo tem a ver com capitalismo, esse capitalismo aí selvagem. Mas antes de eu continuar aqui com o doutor Jair, deixa eu mandar alguns abraços. Eu vou mandar um abraço para Isabel, lá de Ramos, Olaria. Querida, Deus abençoe você, obrigada pela sua audiência. Pessoas que estão sempre ligadinhas conosco. Eliane, lá da Ilha do Governador, um abraço, minha Ilha do Governador. Gente, eu sou insulana, nasci e sou moradora da Ilha do Governador. Um abraço, quero mandar um abraço para a Patrícia Fonteza, que é do CVV, ela esteve aqui conosco no programa. Um abraço, pastora Maria da Paz, Georgette, pessoas que estão sempre ligadinhas aí conosco. Um abraço também a todo o povo de Cordovil, onde é a sede lá do Ministério Beit Nevim, Casa de Profetas, que tem nos apoiado. Um abraço, povo lindo de Cordovil.
Continuando, doutor Jairo, então a gente estava aí comentando a respeito dessa corporeidade e desse uso perverso, dessa coisa de coisificar, e, segundo a sua explicação, entendemos que tem um conceito masculino, uma forma de pensar no consciente coletivo. Então, o consciente coletivo seria uma coisa masculinizada, simplificando aí para os nossos ouvintes entenderem. E aí, a pergunta que não quer calar agora. Então, as mulheres acabam sendo culpadas de multiplicar esse conceito? E aí, doutor Jairo? Então, em psicanálise, a gente nunca trabalha com o conceito de culpa, né? A gente trabalha sempre com o conceito de responsabilização. E aí o que se percebeu é que, o que já dizia Simone de Beauvoir, inclusive no Segundo Sexo, quando ela vai dizer que o opressor jamais seria tão forte se não tivesse entre os oprimidos aqueles que o defendessem. Então, o que acontece? Eu fiz um áudio uma vez explicando que todo homem é machista, né? E aí o pessoal falou, caraca, não, todo homem é machista, porque a gente já nasce dentro de uma sociedade que nos privilegia. O que a gente precisa fazer é desconstruir esse machismo dentro da gente. Né? Por outro lado, não existe mulher machista. O que existe é mulheres que reproduzem o machismo cultural, o machismo estruturado dentro delas. Né? São conceitos que a gente precisa entender que tem construções culturais. Por exemplo, essa questão da objetificação do feminino, quando a gente fala transformar o corpo no objeto, a gente está falando exatamente da retirada desse corpo do aspecto emocional, do aspecto psicológico, do aspecto afetivo. E aí você tem apenas um corpo. Você não tem mais ali a mulher sendo tratada de forma humana, você não tem mais a mulher sendo tratada como uma pessoa que tem sentimentos, que se magoa, que entristece, que chora. Você simplesmente tem um corpo, e um corpo que só tem um uso, satisfazer o prazer masculino. Então, a partir do momento em que você tira todos os aspectos psicológicos de um corpo, você o transforma num objeto, e esse objeto, então, passa a ser sequestrado pelo capital para que sirva de propaganda, de marketing. E aí o que vai ser exaltado? Só os atributos sexuais. Vai ser exaltado apenas os atributos físicos. E vai se usar em cima desses atributos um apelo emocional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido de alguns objetos. Algum tempo atrás, a Ambev colocou uma propaganda de cerveja onde todo mundo chamava a cerveja pelo nome e via uma mulher. E aí o pessoal chamava de volta e aí você tinha uma mulher que parecia muito com a garrafa de cerveja, né? Com aquelas curvas, a cor, tudo isso é projetado. Entenda bem, uma coisa tão simples como uma cerveja, mas que tem uma garrafa projetada para que tenha a curvatura feminina, porque lá no inconsciente masculino existe um desejo. Então você tem... Claro que essa propaganda foi retirada do ar, né? O grupo de mulheres entrou aí com um apelo e a Ambev retirou do ar, mas ficou aquela imaginário. Quando se começou a venda de carros, né, no mundo, toda a exposição de carros era feita através de modelos seminuas. E os carros, o design do carro era projetado também com a curvatura do corpo feminino. Hoje já não se faz mais assim, né? Hoje os carros têm uma design de engenharia para cortar o ar, assim para que possa desenvolver melhor velocidade e tal. Mas na época que foi lançado os carros, não. Ainda tinha essa ideia da curvatura do corpo feminino. Um dos objetos, uma das partes, doutora Rose, tá dando eco a dessa aqui no meu ouvido. Uma das partes do corpo feminino mais objetificado dentro da sociedade brasileira, se fala muito do fetiche do bumbum, mas na verdade o objeto feminino, né, uma parte do corpo feminino mais fetichizado na sociedade brasileira é o seio. Para a senhora ter ideia, nós falamos de uma sociedade extremamente avançada, uma sociedade extremamente libidinosa, que é a sociedade brasileira, mas hoje, se uma mulher chegar em qualquer praia e colocar os seus seios à mostra, imediatamente ela causa um furor social. Coisa que é muito comum na Europa, né? Coisa que é muito comum nas praias europeias. Né? Uma mulher
Uma mulher está com seios à mostra na Europa é muito comum. Por que aqui no Brasil existe esse furor? Por que aqui no Brasil a mulher, por exemplo, ela não pode fazer isso? Exatamente por conta desse objeto que é fetichizado. Na minha pesquisa, quando eu falo sobre o uso perverso da corporidade feminina, o corpo feminino é muito amplo. Então não dava para eu falar numa pesquisa sobre o corpo inteiro. Então eu cortei o corpo feminino, eu fiz um recorte. Qual é o meu recorte? O seio. E aí eu falo sobre um seio, né, esse tema da minha pesquisa é esse. O seio sempre recomeçado. Por que o seio sempre recomeçado? Porque ele precisa ser um seio único. Ele não pode ser um seio atravessado pela idade, ele não pode ser um seio atravessado pela maternagem, ele não pode ser um seio atravessado por outros aspectos que não seja o seio do desejo masculino. E aí, eu fui ver na pesquisa, né, que esse objeto erótico já está aqui no Brasil desde a época do Brasil colônia. Quando se escreveu Casa Grande Senzala, Gilberto Freire escreveu Casa Grande Senzala, Gilberto Freire escreveu, por exemplo, que os casamentos naquela época eram casamentos arranjados. Então não eram casamentos atravessados por afeto, nem atravessados por prazer. Daí que as senhoras de engenho aceitavam que seus maridos tivessem casos, né, extraconjugais com as mulheres escravas. Elas aceitavam isso, só que tinha um detalhe. Essas mulheres eram consideradas como ferramentas ou objetos de trabalho. Olha a explicação da mulher já lá no início do Brasil. Eu estou falando aqui, lá na época, Brasil colônia, né? E aí o que essas mulheres faziam? Essas mulheres escravas, a maioria delas, né, eram negras, mas havia também indígenas entre elas. Essas mulheres escravas, elas não eram consideradas mulheres, elas não eram consideradas humanas. Elas eram consideradas instrumentos de trabalho. Mas mesmo assim, as senhoras de engenho cometiam violência com essas escravas por conta de ciúme, né? Saber que seu marido prefere a escrava da senzala que você ali no quarto, isso provocava ciúme. Então o que elas faziam? A historiadora Mary Del Pilar, ela escrevia um livro chamado A História da Sexualidade do Brasil. Ela diz o seguinte: essas senhoras de engenho, elas mutilavam parte do corpo dessas escravas. E elas arrancavam os dentes e cortavam os seios. Que já tem... Aí a gente também, nesse ponto aí, essa coisa de coisificar o corpo feminino, aí vai englobar também a raça naquela época, que era considerada como uma coisa, e voltada novamente, a gente cai de novo na questão até do capitalismo, porque o que levou à escravidão foi esse conceito de enriquecer, essa coisa de um se achar mais forte do que o outro. Sempre o capitalismo, doutora Rosa. Sempre o capitalismo. Então, é legal o doutor Jário está trazendo isso, para a gente trazer para nós essa forma também de pensar e atentar para essas questões que talvez a gente não tenha atentado ou pensado. Eu vou tentar resumir essa pesquisa em 5 minutos. Olha que coisa interessante. A gente está lá no Brasil colônia, com essa mulher sendo atacada pela senhora de engenho nos seus seios, né? Agora, por que nos seios? Porque, de acordo com o psicanalista Sigmund Freud, o primeiro objeto de desejo de toda criança é o seio materno. Então, o seio é o primeiro objeto de alteridade, ou seja, é a primeira coisa que eu desejo, que a criança deseja, para além de si mesmo, né? Que é o seio materno. Então, já existe dentro do inconsciente de cada um de nós o desejo pelo seio. No caso do masculino, isso virava um objeto que se transformou num objeto fetiche. Então, as mulheres atacavam os seios porque os homens desejavam os seios. Então, o seio, ao mesmo tempo que era objeto de ataque de um, era objeto de desejo para o outro, de tal maneira, né, que o seio se tornou um objeto fetiche. Um objeto fetiche não só como instrumento de ataque das mulheres, mas um objeto fetiche também como objeto de desejo dos homens europeus.
E aí, é a partir, então, dessa pesquisa que eu fui, né, trabalhando essa ideia desse objeto fetiche, que começa com a primeira fase da criança, que é a fase oral, né, a primeira fase do bebê é a fase oral, ou seja, esse objeto de desejo é um objeto psicossexual, porque a criança, hoje você sabe que a criança, ela não mama só para se alimentar, ela mama também porque disso obtém prazer. Né? A neurociência veio provando que no ato do chuchar se produz no cérebro da criança ocitocina, que é a droga do prazer. Se produz na criança dopamina, que é a droga do amor. Olha que coisa. E não só no cérebro do bebê, como também no cérebro da mãe. Daí que mães, se provou cientificamente hoje, a neurociência provou, que mães que amamentam mais tempo têm elo de afeto maior com os seus filhos. E essa coisa do prazer não só tem a ver com o bebê, tem a ver também com a relação sexual. As mulheres que têm, a partir dos seios, né, uma relação de afeto com seus maridos, um seio que é elogiado, um seio que é desejado, isso faz com que a dopamina do cérebro feminino também se modifique, fazendo com que ela tenha uma relação de afeto maior com aquele parceiro. E aí o que acontece? A partir, então, dessa fetichização desse objeto, que o capitalismo, percebendo isso, fez o quê? Tirou esse objeto desse lugar de fetiche, ou seja, desse recorte de desejo, e trouxe esse objeto para um lugar de erotismo. Que quando você traz o seio como um objeto erotizado, o seio se transforma agora num objeto de consumo. Então, quando o seio do touro se transforma no objeto de consumo, e aí você tem então, um seio único. Qual é o seio que é objeto de consumo? Não é mais o seio materno. O seio materno não é mais o seio que é objeto de consumo. Também não é mais o seio que foi atravessado pela maternagem. O seio de consumo é aquele seio anterior, né, ao seio da maternagem. É o seio da mulher que não foi atravessado. Então você tem um seio que se transforma no objeto de fetiche e que precisa estar o tempo todo sendo erotizado. O seio que amamenta não é um seio erótico. Tanto é que mulheres amamentam. O único momento que é permitido a mulher colocar o seio para fora é para amamentar. Porque é um seio dessexualizado. É um seio sem erotismo. Então, esse seio é um seio que a sociedade tolera. Agora, o seio que serviu ao filho, esse é o detalhe máximo da minha pesquisa. O seio que serviu ao filho não é o seio que serve ao homem. Porque é um seio que se tornou ácido, é o seio que foi atravessado pela maternagem com as estrias. Então, quando a mulher sai desse servir ao meu filho e precisa voltar a servir ao meu homem, ela precisa modificar o seu seio. Ela precisa fazer com que o seio volte àquela estado anterior. E aí você tem o Brasil como país número 1 em cirurgia plástica no seio. Uma coisa vai puxando a outra. Eu falo, gente, que passa muito rápido, ninguém acredita. Muito rápido. Eu vou deixar, então, alguns minutos, doutor Jairo Carioca, fazer considerações finais. Doutor, fala um pouquinho do teu projeto, se tem livros de poesia, já que o senhor é poeta. E agradecer muito a sua participação. Vamos ter que fazer um programa parte 2, porque ficou tanta coisa que eu gostaria de falar com relação a tantas coisas que o senhor vai tratando de universo feminino, mas vou deixar aqui no ar aí esse gostinho aí para os ouvintes que achou interessante. Gente, nós vamos voltar uma outra oportunidade com o doutor Jairo Carioca para a gente complementar aí, porque falar de mulher, olha, dá pano. Olha que a gente só arranhou a superfície. Isso, doutor Jairo, por favor, suas considerações. Querida, para mim é um prazer imenso estar aqui, né? Deixa eu falar um pouco desse teu lado poeta também. O psicanalista Jacques Lacan, psicanalista francês, ele escreveu uma vez que todo analista, né, todo psicanalista também é um poeta, porque se o inconsciente se estrutura enquanto linguagem,
Então o inconsciente se lê e se escreve como poema. É assim que ele disse, né? Se o inconsciente se estrutura como linguagem, então o inconsciente se lê e se escreve como poema. Quando Freud iniciou o seu livro Mal-Estar da Civilização, ele inicia citando o poeta inglês Schiller. Aliás, o poeta alemão Schiller. O poeta e filósofo. Porque para Freud, a psicanálise e a poesia caminhavam de mãos juntas de tal maneira que Freud disse onde a psicanálise chegou, o poeta já tinha chegado antes dele. Então, a psicanálise e a poesia estão intrinsecamente ligados, né? E aonde os nossos ouvintes vão encontrar suas poesias? No Instagram. Procure lá no Instagram, Jairo Psicanalista. Estou lá no Instagram, descortinando o universo feminino, tá? Através de poemas, através de textos, né? E tentando mostrar sobre a sociedade só tem a ganhar com o empoderamento feminino, com a mulher enquanto protagonista. Está no seu programa, né? Tendo uma mulher à frente de um programa de rádio, a sociedade só tem a ganhar com isso. Só tem a ganhar com isso. Parabéns pelo seu trabalho. E pela sua coragem. Pode complementar. Eu estou aqui como representante feminina, como uma psicanalista, como alguém que quer realmente, a cada programa, abrir a mente das pessoas, porque a sociedade é completamente doente, e se formos atentar para essas questões todas que o doutor Jairo trouxe aqui para a gente hoje, a gente vê como o capitalismo é doente, como a agressividade contra a mulher é doente, como esse pensamento masculinizado numa sociedade, como tudo isso está tão doente, e nós temos a importância, o doutor Jairo, com o trabalho que ele faz, nós aqui na Rádio Contemporânea, o meu programa, o Livremente, também tem esse compromisso de começar a quebrar esse tabus, a desmistificar, porque o tabu, enquanto mulher, leva todas essas questões. Nós vamos voltar no outro programa, vamos tratar essa questão da libido. Por que é proibido a mulher ter libido? É um país tão voltado para a libido e para o corpo feminino, e a gente esbarra com mulheres que não têm esse conhecimento, esse entendimento de prazer, de valorização de si mesma, enfim. Então, nós estamos aqui hoje com esse propósito, esse trabalho tem esse propósito, e eu fico muito feliz da participação do doutor Jairo aqui. E, gente, eu falo que passa rápido, ninguém acredita. Doutor Jairo, muito obrigado. Gente, segue lá o doutor Jairo Carioca nas redes sociais, lá no Instagram, eu sigo. Tem muita coisa legal lá no IGTV dele. Olha, vai lá, clica lá, procura lá, eu sei que vai acrescentar em muita coisa. Doutor Jairo, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, querido ouvinte. Deus abençoe você. Obrigada aí. Rádio Contemporânea, gente, a melhor do Rio de Janeiro, 990 AM. Semana que vem tem mais. Semana que vem estamos aí novamente. Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Você acabou de ouvir o programa Livremente, com a doutora Rose Cabral, pastora, psicanalista e terapeuta. Um programa idealizado para auxiliá-los na manutenção da saúde física e mental. Aguardamos você, querido ouvinte, na próxima quarta-feira, das 9 às 10 horas da manhã. Apoio Ministério Bem de Levin, Casa de Profetas. Até lá!